Você já deve ter ouvido falar em nazismo, fascismo e socialismo. Também já deve ter percebido que essas palavras não saem da boca do povo, principalmente da boca de algumas autoridades. Mas você sabe a diferença entre cada uma delas? Olha, eu tenho uma noção básica do que eu aprendi na escola, no ensino médio, mas eu acho que eu não consigo explicar diretamente para você o que seria entre esses três. Não, Nem faço ideia. mais ou menos. Nem ideia. Eu não sei não, viu? Eu vejo jornal pra caramba, mas assim, no momento a gente não lembra, né? A hora que a gente tá vendo lá, a gente mais ou menos imagina o que é e sei qual que é o bom, qual que é o ruim, eu não sei. O nazismo surgiu da abreviação do Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista Alemão. Apesar do nome, não existiu nenhum vínculo do partido com grupos de esquerda e, pela definição atual, é considerado um movimento de extrema-direita. O nazismo é uma modalidade do fascismo, com o ingrediente do antissemitismo, uma perseguição aos judeus, né? E também com o ingrediente do pangermanismo, que é a purificação racial. Então, o nazismo ele é uma forma de fascismo racista e estabelecida a partir da chegada do Hitler no poder, Adolf Hitler, em 1935. De 33 também até 45, quando da morte do Hitler. Então, essa experiência do fascismo com esse ingrediente de pangermanismo, arianismo, purificação racial, perseguição aos judeus, aos latinos, aos negros, aos índios e tudo mais, é a experiência vivenciada na Alemanha. É um regime extremamente totalitário, né, e financiado pela ultradireita na Alemanha. O fascismo surgiu em 1919 e tinha como líder o italiano Benito Mussolini, um veterano da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, o Partido Nacional Fascista assumiu o poder na Itália. Ele fortaleceu sua influência no país, angariando o apoio de industriais, empresários e do Vaticano. Tornou-se referência para regimes autoritários por todo o mundo. O fascismo foi um modelo político, um modelo de Estado criado no século XX, especialmente a partir da experiência de regimes de ultradireita na Itália, né? Lá é que se organizou o Partido Fascista. E é um sistema de governo baseado numa ditadura, uma ditadura que controla praticamente todos os setores da sociedade civil, mas que permite a liberdade da propriedade privada. Então, no fascismo, no caso da experiência que nós vivenciamos materializada na história do século XX, é da Itália. O Mussolini a partir de 1922 até 1945. Então, é esse regime que o Estado controla absolutamente tudo, menos a propriedade privada. Então, a propriedade privada, ou seja, a burguesia na Itália, ela participou de mãos dadas com o governo ditatorial fascista do Mussolini. São governos ditatoriais onde não tem liberdade de imprensa, onde não tem eleições democráticas e onde o Estado intervém praticamente em tudo, menos na propriedade privada. O socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. O socialismo é uma doutrina filosófica, política, econômica e social pensada a partir da segunda metade do século XIX e que se materializou num sistema político. Um sistema político pensado pelo Karl Marx, Engels e outros teóricos, e esse sistema materializa na supressão da propriedade privada e da luta de classes, a partir da ditadura do proletariado. Para o professor de História Marcos Rassi, vivemos uma crise civilizatória. Por isso, é preciso estar atento e entender cada um desses termos para evitar confusões. Hoje, então, com a ascensão dos regimes de direita no Brasil e no mundo, nós vivemos essa crise. Então, nós usamos conceitos que, na verdade, são falsos conceitos, são sofismas.
Então a gente descaracteriza. E como há uma crise de radicalização das posições, o que acontece? Você usa hoje indevidamente o termo nazista, fascista, comunista, né? Você vê, comunismo. O comunismo nunca existiu na história da humanidade, nunca. Nunca. O comunismo é um estágio avançado do modo de produção socialista, segundo a teoria marxista. Ele viria a se cristalizar na história quando não houvesse mais classes sociais. Então, hoje, por exemplo, usa-se a expressão que o fascismo é comunista. Isso não tem lugar na história. O fascismo foi com a ultradireita, defendendo a propriedade privada. O Mussolini defendia isso. Então, os próprios nazistas, por exemplo, né, eles é que fizeram aquela perseguição terrível aos judeus. Só que como o partido do Hitler se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, então o nacional-socialismo é a tradução da palavra nazismo. Então, há o quê? Há uma migração das palavras para agregar os discursos a quem faz hoje a discussão. Mas eles perdem completamente aquela noção originária dessas palavras. Elas são usadas hoje indevidamente, sobretudo a partir da força das redes sociais.